E hoje eu vim falar para vocês sobre um tema aqui que por muito tempo queimou os meus neurônios. Fez com que eu perdesse amizades, relacionamentos bons, pessoas maravilhosas. Eu prezo que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Se você reconhece algum desses sintomas, alguma dessas situações pela sua vida, você tem que rapidamente tomar consciência disso. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês sobre a questão do apego evitativo. O que é o apego evitativo? Apego evitativo é quando a pessoa, ela não é que ela não goste de pessoas, não goste de ter relacionamentos, não goste de se relacionar. A pessoa que tem apego evitativo, na realidade, ela tem medo da intimidade, ela tem medo de expor a sua vulnerabilidade, que foi o que aconteceu comigo ao longo de muitos anos. A pessoa que tem um apego evitativo, ela é uma pessoa que ela precisa de um espaço, um pequeno espaço para respirar. Por quê? Quando o evitativo, ele se aproxima de alguém ou alguém se aproxima dele com o intuito de um vínculo, de criar uma amizade, de fazer um relacionamento mais fluido, mais íntimo, né? Isso eu estou falando em relação a qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, interpessoal, de amizade, familiar, todos esses tipos de relacionamento pode acontecer. Esse tipo de apego evitativo, o que é que acontece? Quando a pessoa se vê que ela está vulnerável a ser machucado, propenso a sentir dor por conta daquele vínculo, o apego evitativo se afasta. Não é que ele tenha medo de se relacionar, ele não tem medo de se relacionar, ele tem medo de ser magoado. Por que isso acontece? Porque o apego evitativo, ele vem de traumas anteriores. A pessoa que tem um apego evitativo, ela geralmente viveu relacionamentos abusivos, ela geralmente foi uma pessoa que se doou demais, né? Se entregou demais, amou demais, cuidou demais, e as pessoas foram lá e pimba, né? Cacetada nela, cacetada nele. E aí o cérebro, quando isso acontece muitas e muitas vezes, e você não para ver o que é que está acontecendo, você não para associar essa situação com o seu eu, o que é que acontece? O seu cérebro entende que vínculo, proximidade, relacionamento mais profundo, relacionamento mais íntimo é dor. E aí automaticamente o cérebro diz para você, se afasta que você pode se machucar. E aí você tem a atitude de quê? De se afastar das pessoas e muitas vezes sem aviso prévio. Automaticamente seu cérebro diz a essa pessoa, não quero amizade nenhuma não quero aproximação nenhuma não. Eu tô bem sozinho, eu quero ficar sozinho, eu me viro sozinha, eu faço tudo sozinha. Como eu passei longos anos da minha vida assim. E até outrora assim. Eu acabei perdendo pessoas, relacionamentos e sem saber por quê. Aí, com o passar do tempo, eu fui olhar e ver o que está acontecendo. Porque fulano não fez nada. Por que você precisa primeiro observar? Existem aqueles relacionamentos que você sabe que não é para você, que não combina com você, que não tem o mesmo propósito, que não te leva a crescer. São relacionamentos que não têm fundamento nenhum, são relacionamentos que não faz bem para você. Isso é normal. Mas não é normal você se esconder de pessoas, não ter relacionamentos interpessoais, não querer se relacionar intimamente, seja amorosamente ou com outras pessoas do seu ciclo social, porque você tem medo, porque você precisa de espaço. Isso não existe. Isso é um trauma. E o pior, quando o seu trauma ele já está bem avançado, não é só o seu cérebro que dá o comando que você precisa se afastar. O seu corpo, automaticamente, o trauma já está no seu corpo de tal forma que você começa a se sentir incomodado. Quando a pessoa começa a se aproximar de você, você começa a se sentir incomodado e você se afasta. Você deixa de falar com a pessoa de repente, você demonstra interesse que não é, você demonstra desinteresse, que não é na realidade desinteresse, é o medo falando,
É o trauma, é o medo do trauma, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado falando por você. E você se afasta, você rejeita a pessoa, você rejeita a aproximação. E o que é que acontece? A outra pessoa do outro lado, ela não tem bola de cristal para saber que você tem um apego evitativo. E aí a pessoa vai se afastando. E o que é mais comum? Quem tem um apego evitativo, o que é que acontece? Você conhece a pessoa, vamos dar um exemplo aqui prático, você conhece uma pessoa hoje, é uma pessoa bacana, legal, você começa a interagir, a pessoa já, vocês trocam um telefone, começa lá, né, conversa, bom dia, como vai, tudo bem? E aí você já começa a se estranhar, porque para você não é comum essas atitudes. Parece muito comum no mundo de hoje que a gente tem internet, WhatsApp, Instagram, tudo para se comunicar, mas para o apego evitativo não é tão comum, porque ele quer estar afastado totalmente dos vínculos. E aí, o que é que acontece? De repente você, o desinteresse bate. Você já não vê a pessoa mais do mesmo jeito, você não quer mais proximidade com a pessoa, e não é porque a pessoa não é interessante, não é legal, nada disso. É porque simplesmente o seu trauma está falando. E ele ativa um mecanismo de ação em você, que é o mecanismo de afastamento. E você se afasta. Você não avisa a pessoa, você não diz nada, e a pessoa do outro lado entende como se ela fosse o problema, como se fosse desinteressante. E não é a pessoa que é desinteressante. É o medo, o trauma, falando por você. E é o que acontece, no momento que você, o apego evitativo, ele se afasta, ele tem um período de, como se dissesse, que alívio. Ele tem aquele momento de alívio, mas logo em seguida vem a questão do você se sente indignado com aquela situação, você sente que você machucou a outra pessoa e você sente solidão. São esses três fatores: proximidade, aí você quer o tempo, que é o afastamento, aí ele causa indignação, porque você fez aquilo e você não sabe por quê, e vem a questão da solidão, que é onde você cai em si. Por que eu fiz isso? Só que o seu cérebro ele já está tão no automático que terminou aquele ciclo ali, aí começa outro e vem novamente. E se você não combate isso, ele vai entrar em todas as suas relações, destruindo todas as pontes positivas que você tem na vida. E você vai ficar sem amigos, sem pessoas e sem relacionamentos. Todas as pessoas boas que forem se aproximando de você, você mesmo automaticamente, o seu trauma, inconscientemente, a sua mente vai afastar de você. Porque o apego evitativo falando mais alto. Então, como é que você quebra esse ciclo? É você reconhecendo que você tem um apego evitativo. Para reconhecer, você precisa observar. Você precisa ler, você precisa procurar, você precisa entender, né? Muitas vezes a gente passa pelas situações como eu passei, sem questionamentos, achando que era tudo normal, achando que tudo normal, né? Aconteceu, era normal, é porque não era para dar certo mesmo, era porque era o destino. E muitas vezes você vai perdendo as pessoas, perdendo oportunidades até de crescimento na sua vida, pessoal, profissional, porque você não consegue, o seu trauma não deixa você se aproximar das pessoas. E o que é que acontece? Você precisa observar, cada atitude sua quer dizer algo sobre você. Cada atitude nossa quer dizer algo sobre nós, sobre aquilo que está dentro. Eu já falei aqui para vocês, tudo está dentro da gente, nada é fora. Rejeição, abandono, todos esses traumas, nada está fora, tudo está dentro. Tudo está dentro de você, como você se vê. E com apego evitativo não é diferente. Então você precisa observar se existe esse ciclo com você. Como eu falei, existe aquelas questões que onde você muitas vezes conhece uma pessoa, mas aquela pessoa não tem o mesmo propósito na vida que você, não pensa como você, não tem a mesma, definição de vida sua. Então você acha que é inviável manter um relacionamento ali. Tudo bem, isso é normal.
Mas quando você vê que é uma pessoa boa, que gosta de você, se importa com você, tem carinho por você e você automaticamente você entende aquilo como um incômodo, há alguma coisa de errado aí. É como se diz a história, alguma coisa certa não está, está errado. E você precisa avaliar. Você precisa avaliar. Quando a pessoa se aproxima de você, você tem necessidade, quando cria vinho, quando tá, sabe, quando tá saindo do forninho, que você já sente que você já tem uma intimidade maior, você quer se afastar? E quando você se afasta, você sente um alívio, depois você sente culpa e você sente solidão? Provavelmente você tem um apego evitativo. Você está evitando relacionamentos com pessoas. Segundo, você tem que ver por que isso acontece. Porque você tem medo de ser machucado, você tem medo de ser magoado, porque lá no passado você foi magoado, você foi uma pessoa que se entregou, você foi uma pessoa verdadeira e você lá, a pessoa foi lá e pau em você e isso ficou marcado em você e hoje você não consegue realmente ter relacionamentos. E aí você vai montando o seu quebra-cabeça. E agora a melhor parte, como você quebrar esse ciclo? Não tem outro jeito. É você sustentando o desconforto de você estar se relacionando, se vinculando, se aproximando de pessoas. Não é de um dia para a noite, são ações repetitivas, assim como o ciclo, para ele se tornar um hábito, para ele se tornar um padrão na nossa vida. Ele se repetiu várias vezes, da mesma forma para você desconstruir, quebrar esse ciclo, você vai fazer da mesma forma. Você vai implementar na sua vida o sustento do desconforto quando você estiver em relacionamentos. Quando você vê que está tendo intimidade, que o seu cérebro começa a querer afastar você ali daquela situação, saiba que é o trauma. E aí o que é que você precisa? Entender o desconforto e, por exemplo, você está numa amizade, a pessoa te chama para sair, aí você não quer. Você não quer não é porque você não pode, não é porque você não gosta, não é porque você não gosta do ambiente. Você não quer simplesmente porque você não quer se aproximar. Você tem que forçar. Você tem que dizer, eu vou ir. E aí você vai quebrando. A pessoa te manda mensagem, mas você já sente, a pessoa já tá me incomodando, já tá mandando mensagem para mim, não tem nem tanto tempo que a gente se conhece, já tá querendo intimidade. Você tem que quebrar o desconforto. Nem que seja um oi, tudo bem, como vai? Você tem que mandar essa mensagem. Hoje, gente, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Antes eu ficava milimetrando as palavras que eu ia dizer, milimetrando os meus sentimentos para com as pessoas, porque eu achava que eu já estava sendo invasiva, eu achava que já estava criando um vínculo muito grande e que eu ia me, literalmente, levar outra cacetada. E aí, quando você tolera esse desconforto e quando você muda a situação, o ciclo ele se quebra. E você vai ver que, porque é o seguinte, não tem como a gente evitar ser machucado ou não ser machucado. Porque existe vários tipos de pessoas na nossa vida. A gente nunca vai agradar todo mundo e nem todo mundo vai agradar a gente. Da mesma forma como a gente pode rejeitar alguém, a gente pode não se identificar com alguém, a pessoa pode também, nos rejeitar, não se identificar com a nossa forma de agir, de ser, com nossos propósitos, não tá. É mais sobre a questão de não estar alinhado o nosso propósito com o da outra pessoa, não é nem questão de rejeição, é alinhamento, não está alinhado. E aí vai causar dissolução, afastamento sim. E a gente precisa entender isso para que a gente não perca pessoas boas na nossa vida. E que a gente caia nesse engodo de que a gente não precisa de pessoas, porque assim, nós somos seres relacionais. Nós precisamos de relações interpessoais. Não é que a gente vai ficar 24 horas ali sempre com aquelas pessoas e aquela pessoa sendo como muleta na nossa vida. Não, mas a gente precisa. Uma hora que a gente está doente, uma hora que a gente precisa conversar com alguém, a gente tem alguém para ligar, Tem alguém para fazer um cafuné na gente, para dizer uma palavra de conforto,
Não é que a gente vai viver 24 horas ali encangada com a outra pessoa, mas a gente precisa, nós somos seres relacionais, a gente precisa de relações. E aí você vai quebrando o ciclo, vai quebrando o ciclo. Eu já perdi algumas pessoas na minha vida por conta disso. E eu não sabia o que era, achava que era normal. Que era normal porque era independente, que eu sabia fazer tudo sozinho, que eu não precisava de ninguém. Mas não era, o trauma estava ali em mim. E mais grave, o trauma já estava no meu corpo. Quando começava a proximidade, o meu corpo já dizia: afasta, se afasta, se afasta, se afasta, porque pode causar dor. Ele logo manda esse recado, o seu corpo logo fica ansioso, se destabiliza, você se sente incomodado, você não quer se aproximar. Isso é horrível, porque você manda uma mensagem para outra pessoa que aquela outra pessoa é insuficiente. E não é sobre a pessoa, é sobre você. É por isso que a gente precisa entender, muitas vezes as pessoas se afastam da gente, não é porque a gente é ruim, é insuficiente, fala mais sobre a outra pessoa. No caso do apego evitativo, fala mais sobre o evitativo, né? Fala mais sobre os traumas dele. E a gente, de qualquer sorte, a gente tem que ter um pouquinho de compaixão e entender. Eu sei que não é fácil, não é fácil para quem tem um apego evitativo e não é fácil para aquela pessoa que quer manter relacionamento com apego evitativo. Mas tudo tem uma saída. Então, observe, veja se você tem se há essa circunstância na sua vida constantemente em relação às suas relações interpessoais, amorosas ou outras, né? De repente você está interessado ali na pessoa e de repente aparece o desinteresse. O desinteresse que o cérebro do apego evitativo diz que é desinteresse, mas não é desinteresse. É o medo de ser rejeitado, de ser abandonado novamente. E aí ele manda essa mensagem para você. Então observa, porque você pode estar perdendo pessoas maravilhosas na sua vida. E a gente não nasceu para ficar só. No final de tudo a gente vai morrer sozinho, lógico, ninguém vai morrer pela gente. Mas a gente precisa no dia a dia ter alguém para bater papo, para conversar, para trocar uma ideia, para contar um segredo, para falar sobre as coisas boas da vida, sobre as coisas ruins. A gente precisa. Então a gente tem que estar bastante ligado nisso. E isso precisa de consciência, precisa de silêncio, precisa que você se observe. E observe se isso está se repetindo na sua vida. Se isso se repete, isso já se tornou um ciclo e é um padrão. E ele precisa ser interrompido, quebrado. E ele só vai ser interrompido, quebrado, quando você tolerar o desconforto de ter pessoas na sua vida. Gente, beijo. Esse foi mais um vídeo de hoje. Quentinho, saindo do forno. Eu tava ali estudando ali e veio, ó, soprou no meu ouvido. Eu falei sobre isso que eu vou falar. Mas espero que eu tenha colaborado com você e ajudado você. Eu queria muito, muito saber disso, ter sabido disso muito antes. Eu teria evitado muito sofrimento na minha vida, sabia? É uma coisa simples, né? Olha a palavrinha, apego evitativo, pequenininho, né? Mas que causa um dano tremendo na nossa vida, certo? Beijo e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.